Olá, tudo bem com você? Que bom voltar aqui ao meu canal para mais um torpedo. Hoje o torpedo número 11 desse projeto fantástico, maravilhoso, chamado Torpedo 365. Um projeto que nasceu, no meu coração, porque antes nasceu no coração de Deus. E eu estou aqui para lançar o torpedaço hoje aí na sua vida, no seu coração, para você implodir e explodir de paz, de alegria, de felicidade e de entrega também. Que você possa ser aí o canal de bênção, de transmissão daquilo que Deus tem feito por você, que você possa transmitir também aos outros. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva hoje. Compartilhe esses vídeos com as pessoas que você ama, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estou falando isso aqui todo dia porque é importantíssimo você deixar o like, o comentário, acionar o sininho de notificações. Tudo isso vai fazer com que haja mais engajamento do canal e as publicações aqui, os vídeos possam chegar até mais pessoas, tá bom? Então compartilhe, aquilo que é bom, que você gosta, merece ser compartilhado, tá certo? Hoje eu quero refletir num texto do Gênesis. Esse texto é o capítulo 22 do Gênesis. Nesse capítulo, nós encontramos a história da maior prova de fé de Abraão. Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Por que ele é conhecido como o pai da fé? Porque justamente ele passou por esse ápice da sua fé, esse clímax da sua fé, onde Deus pediu tudo o que ele tinha e ele estava disposto a entregar. Mas o que exatamente Deus pediu? Deus pediu a vida do próprio filho dele. Deus disse a Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus falou para ele assim, está lá no capítulo 22 do Gênesis. Deus disse, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e vai até o Monte Moriá. Você vai construir um altar num lugar que eu vou te mostrar, e você vai entregar o seu filho como sacrifício a mim. Eu imagino que essa ordem de Deus tenha mexido muito com o coração de Abraão. Porque Isaac era o filho da velhice de Abraão. Ele teve Isaac quando ele tinha quase 100 anos. Agora ele estava com 120, portanto Isaac estava por volta de 20 anos. E Deus faz um pedido inusitado, um pedido absurdo desse para Abraão. E Abraão ficou assim, nossa, será que é isso mesmo que ele quer? Mas ele levantou-se de madrugada, chamou seus servos, ajeitou lá o seu jumento, colocou a carga que tinha que colocar sobre ele, chamou Isaac e eles partiram para o local que Deus tinha mostrado, que Deus tinha dito para eles irem. Aquela caminhada durou 3 dias. Eu não sei até que ponto houve algum tipo de diálogo ao longo daquela caminhada. Talvez pai e filho caminhassem em silêncio ali, nesses 3 dias. Abraão com o coração pesado, Isaac sem saber muito o que estava acontecendo, mas ele acreditava no pai, ele confiava no pai, e ele sabia que alguma coisa ia acontecer, ele não sabia o que era, mas ele estava disposto a ir até o fim nessa caminhada com o pai. Quando chegaram no Monte Moriá, Abraão identificou um lugar que ele deveria construir o altar. Ele construiu o altar, diz a Bíblia que ele amarrou Isaac, seu filho, e colocou sobre o altar e pegou o cutelo na mão, aquela adaga, aquela faca, e estendeu a mão para sacrificar Isaac. E quando ele ia baixar o cutelo, ele ouviu a voz de Deus que disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, não faça mal ao rapaz, porque agora eu sei que você está disposto a entregar o teu único filho, como eu pedi. Agora eu sei que você crê em mim realmente, Abraão. Eu conheci esse texto quando eu tinha 13 anos de idade. Muitas vezes eu pensei assim, por que será que Deus fez um pedido como esse para Abraão? Tudo bem que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, mas por que Deus fez um pedido tão extremo como esse? Que prova de fé foi essa? Eu não entendia.
E ao longo dos anos eu fui lendo a história, lendo artigos que falavam sobre esse sacrifício, ou essa disposição de Abraão de sacrificar, e eu pude entender algumas coisas que antes eu não entendia. Uma delas, Abraão, ele tinha deslizado na fé por 2 vezes. Quando Deus o chamou para sair da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar, ele demonstrou fé, fé como é que eu diria? Uma fé incondicional, tá? Uma fé incondicional, uma fé que não tinha limite. Eu vou, e foi. Só que depois, por 2 vezes, Abraão demonstrou fraqueza. A fé dele deu uma deslizada, deu uma titubeada. A primeira vez foi quando eles foram visitar um país e lá tinha um rei, e o rei gostou de Sara, que era a esposa de Abraão, e aí o rei mandou chamar Sara. E o rei perguntou para Abraão: quem é essa que está do teu lado? E Abraão mentiu. Abraão disse assim: essa é a minha irmã. E ele mentiu. Sara era sim parente de Abraão, mas ela era esposa dele. E como o rei achou que realmente ela era irmã de Abraão, e o rei se apaixonou por Sara, pediu que os servos fossem buscar Sara e trazer para o palácio. E quando Sara chegou, o rei tinha intenções de desposar Sara. O que aconteceu? Deus mandou pragas naquele reino, naquele país. E foi revelado ao rei que aquelas pragas só iriam acabar se ele devolvesse a esposa de Abraão. E aí o rei mandou chamar Abraão e falou assim: cara, o que você fez? Eu perguntei quem ela era, você disse que ela é tua irmã, mas ela é tua esposa. Olha, por causa disso, nós estamos sofrendo essas pragas, porque eu cometi um erro achando que ela era tua irmã. E Abraão disse: olha, eu fiz isso porque eu tive medo de que você matasse nós 2. Esse foi o primeiro deslize na vida de Abraão. O outro deslize foi quando Deus prometeu Isaque, o filho da promessa, e Abraão já era avançado em anos, em idade, Sara também. Eles não confiaram na promessa de Deus. E eu já falei sobre isso aqui no meu torpedo, né? Torpedo 365. Um dia desses, já mencionei sobre isso, mas eles não acreditaram na promessa de Deus e Abraão quis cortar caminho, né? Quis dar uma mãozinha para Deus cumprir a promessa e teve relações com Agar, a serva, e aí ele teve Ismael como filho. Então, diante desses 2 momentos em que Abraão deu uma deslizada na fé, Deus falou: não, você vai ser pai de uma grande nação, eu prometi isso a você, só que você tem que ter uma fé irretocável, uma fé incondicional realmente. Você tem que acreditar em mim de todo o coração. Então agora eu vou pedir isso para você. Leve o teu filho e sacrifica ele para mim. Entrega ele a mim como sacrifício. E aí tem um simbolismo muito bonito que é preciso a gente refletir sobre ele. Todas as vezes no Antigo Testamento que as pessoas sacrificavam cordeiros, elas estavam demonstrando fé na promessa de Deus em enviar Jesus um dia, o filho dele, para vir morrer pela humanidade. Aqueles cordeiros representavam, apontavam para o sacrifício maior, que era o sacrifício do Filho de Deus no futuro. Quando Deus pediu Isaque como sacrifício, aí também tinha um simbolismo muito grande. Abraão, estando disposto a sacrificar Isaque, era sombra de algo muito maior que iria acontecer no futuro. O próprio Deus entregando o seu próprio filho para morrer pela humanidade. Então, nesse aspecto, Abraão prefigurava Deus Pai e Isaque prefigurava Jesus Cristo, Deus Filho, disposto a morrer pela humanidade, por você e por mim. Veja que interessante, Isaque tinha 20 anos, ele estava no vigor da sua juventude e Abraão tinha 120, já era um homem muito idoso. Isaque poderia reagir, poderia não aceitar aquela situação, poderia resistir
mas ele se deixou, ele se permitiu. Ele também estava disposto a fazer um sacrifício, o sacrifício de si mesmo. E ele se deixou amarrar e se colocar no altar, e ele ia se permitir, ele se permitiu que o próprio Pai o sacrificasse. Então, nesse aspecto, aquele sacrifício de Abraão e Isaque representava Deus Pai entregando o próprio Filho, disposto também a se sacrificar por você e por mim. Agora, sabe o que eu fico pensando? É assim, Deus poderia pedir a Abraão qualquer coisa e ele estaria disposto a dar. Por exemplo, se Deus pedisse para Abraão, Abraão, quero que você entregue para mim tudo que você tem. Tudo que você tem, quero que você entregue para mim. Que doe aos pobres, que queime, né? Pegue as suas ovelhas, seu gado, todas as suas propriedades, seu ouro e sua prata, distribua ou faça alguma coisa para demonstrar que você tem fé em mim. E Abraão ia dizer, isso é muito fácil, Senhor. Está aqui, tudo, está aqui. Se é para queimar, vou queimar. Se é para doar, vou doar. Né? Isso é muito fácil. Eu vou ficar sem nada, vou ficar com a roupa do corpo. Mas está aqui, de bom coração. Agora Deus pediu o filho. Abraão trocaria tudo que ele tinha pela vida do filho se Deus estabelecesse essa condição para ele. Mas Deus pediu o próprio filho. E Abraão esteve disposto a dar o próprio filho. E aí eu quero extrair a lição para nós hoje. Deus pede de você tudo o que você tem, mas também Ele pede tudo o que você é. Porque às vezes entregar tudo o que eu tenho é muito mais fácil de entregar tudo o que eu sou. E Abraão estava abrindo mão de algo que ele era. Ele estava abrindo mão do ser pai. Ele estava abrindo mão daquilo que representava ele mesmo, a sua continuidade. Porque Deus tinha dito, Abraão, eu vou fazer de Isaque, de você, uma grande nação. Então, ao estar disposto a entregar Isaque, ele não estava entregando tudo que ele tinha, ele estava entregando tudo que ele era. Porque Isaque era a continuidade dele próprio. Veja a complexidade dessa entrega. E aí eu quero lançar o torpedo para você agora. O torpedo para a tua vida, para o teu coração. Escreve aí na tua mente, no teu coração, o torpedo de hoje. Eu entrego a Deus tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu entrego a Deus o meu coração. Esse é o torpedo que vai pautar a tua vida hoje. Você entregar a Deus tudo que você tem e tudo que você é. E eu, Antônio, eu também faço esse compromisso com você. Entregar a Deus tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Mas o que eu sou? O Antônio é o cara que às vezes se irrita, o Antônio é o cara que às vezes fica ansioso, o Antônio é o cara que às vezes falta fé, o Antônio é esse homem cheio de problemas, cheio de defeitos. Mas é esse Antônio que eu entrego a Deus. É esse Antônio que eu quero que Deus lapide, que eu quero que Deus trabalhe e que faça o Antônio um homem melhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que te encha de paz e de prosperidade em todos os aspectos. E amanhã eu volto com o torpedo número 12. Então, um forte abraço para você, fica com Deus e até amanhã.